Olá, olha aqui de novo para falar da parte 3 da série Pequenos Milagres. Hoje eu quero dar novamente um testemunho de uma história incrível que aconteceu comigo. Uma história que envolve relacionamento, que envolve intimidade com Deus, revelações e que deixa uma frase forte, né? Deus nunca deve nada a ninguém. Essa história vai se conectar até com a parte 2. Se você não viu a parte 2, você me segue aqui no meu canal, ou me segue no meu perfil no Instagram, que lá tem a parte 2 para você entender o lance de R$ 2.000. Foi um pouquinho antes no processo. Bom, todo livro, eu não sabia, talvez você também não saiba, ele precisa de uma coisa chamada diagramatura. Tem uma pessoa que faz toda a parte dele de licenças, a parte de estrutura do livro, e essa pessoa também foi levantada para me ajudar nesse processo, e inclusive foi meu pai que pagou também, e ela é uma pessoa muito humilde, né, mas que faz um excelente trabalho, muito competente, me ajudou demais em toda essa parte do processo de construção do livro, de finalização do livro, que eu não sabia nada exatamente, quarta capa, prefácio, toda a ordem, toda a preparação para mandar para a gráfica, né, dependia de passar por essa pessoa. E por ela ter feito um excelente trabalho, ter tido tanta paciência, eu um dia conversava com ela, pouco antes da gente terminar o livro, na parte final mesmo, eu falei que queria abençoar ela, que eu tinha vontade de fazer uma pequena oferta na vida dela. Eu sabia que ela passava algumas dificuldades, mas você lembra que eu também passava, né? Eu também passava uma dificuldade muito grande. E era tarde da noite, a gente se relacionava muito à noite, porque eu ficava escrevendo de madrugada, onde tinha mais silêncio na minha casa, né? Para o meu ócio criativo fluir. E eu estava escrevendo, organizando o livro já na fase final mesmo de edição, apaga daqui, conserta dali, para mandar para ela e para ela finalizar. Era a última etapa praticamente que a gente se falaria assim, com mais frequência, para ela finalizar o livro e mandar tudo pronto para a gráfica poder enviar, poder produzir. E aí quando eu mandei para ela, dificilmente ela me atendia de madrugada, ela via de manhã e corrigia, até porque ela é mais idade do que eu, né? Morava longe, morava no Rio Grande do Sul, então eu mandava de noite, de madrugada ela via, de manhã e me respondia. Dessa vez eu mandei as coisas e ela começou a me responder. Eu achei até estranho, brinquei com ela, vai dormir, tá acordada essa hora? Tô com um pouquinho de insônia e tal. E beleza, eu falei para ela, tava com vontade de fazer uma oferta na vida dela. E ela falou, não precisa, não, já acertou tudo comigo, não precisa, esse é o meu trabalho. Eu falei, não, mas eu tenho vontade pelo seu trabalho, pela sua paciência, pela sua parceria, né? Principalmente a paciência realmente, porque realmente perturba muito esse processo, e eu mais ainda, que eu não sabia nada. E ela falou assim, tudo bem, eu estou lendo o seu livro e por ele eu entendi que Deus usa pessoas para abençoar as outras. Então vou te passar aqui meu Pix, minha conta, enfim. Mas fica à vontade, realmente não ratificando, não precisa. Mas eu, beleza, não, vou fazer sim. E eu ia fazer naquela hora. Acabou que seja, não sei se foi meu TDAH que bateu, ou se Deus não quis, né? Eu acredito tudo orquestrado por Deus. Eu fui dormir, não fiz. Ela deve ter dormido ansiosa, né? Qualquer oferta é oferta para quem está precisando, né? E eu fui dormir, acordei. Assim que eu acordei de manhã, Deus me lembrou. Fui fazer minha oração matinal, meu devocional. Deus me lembrou. Não esquece o prometido. Aí eu falei, tudo bem. Aí comecei a orar. Aí eu abri minha conta. Eu pensei, vou dar uns R$ 100, né? Eu abri um aplicativo. Como eu disse, eu passava uma dificuldade financeira muito grande. Grava esse número, eu tinha R$ 213 na conta. E faltavam uns 10 dias para acabar o mês ainda. Eu já estava contando com o cartão de crédito lá em cima, e realmente essa parte, né, pouco dinheiro. Eu pensei, agora mesmo vai ficar na casa de 80, 100, mas também dá menos de 100, também não chega a ser uma oferta nenhuma, né? Enfim. Mas eu vou fazer. Falei que ia fazer uma oferta, eu vou fazer alguma coisa. E quando eu fui orar para Deus, Deus veio com o número 2 na minha cabeça. Eu tinha entendido o recado, mas eu dei uma de desentendido, falei 120, Deus, né? Fiquei pensando assim, aí Deus foi taxativo comigo. Ela precisa de 200. Aí entrou na questão, né, que quando a voz do Espírito Santo fala com você é diferente, vai totalmente ao contrário do que a sua carne, o seu ego faria, porque eu nunca daria R$ 200, tendo 213, ficar só com 13. Eu ainda questionei, falei, vou ficar só com 13, Deus. É isso mesmo? E ele foi taxativo, ela precisa de 200. Mas eu tinha aprendido a obedecer. E eu mandei para ela R$ 200. E eu comecei a digitar a mensagem, mandei o
eu falo isso para não me enaltecer, não, tá? Pega isso do seu coração, não tem nada a ver com me orgulhar de ter dado um dinheiro, até porque a gente sabe que eu não daria nunca, se fosse parte de mim. Foi porque Deus pediu mesmo, eu não faria nunca isso. Então eu dei os R$200, passei a foto do Pix, lá o comprovante, e comecei a escrever. Falei, eu sei que não é muito, mas Deus falou que você precisava desse dinheiro. Se fizer sentido para você, tudo bem, mas desconsidera. Obrigado por todo o serviço, toda a ajuda, todo o apoio, pela amizade, pelo carinho na construção desse sonho. E foi agradecendo. Enquanto eu estou agradecendo, ela já respondeu com o bonequinho chorando, Deus é maravilhoso, você não acredita. Como é que Deus faz, né? Como é que Deus é perfeito. Você foi usado por Deus, eu não entendi nada. Ela começou a falar, a minha filha está com problema de dente, e ela, para poder chegar no posto de saúde da cidade dela, a fila era muito grande. Para ela não chegar atrasada no trabalho, ela voltava para casa e ia para o trabalho. Mas para aguentar a dor, ela tomava muito remédio. Resumindo a história, ela estava já tendo dores estomacais por causa do excesso de remédio, anti-inflamatório, corticoide, por causa da dor de dente, e tentando, nesse processo, juntar o dinheiro para extrair o dente no particular, já que no postinho não teria jeito. E eu, né, assim, intrépido com essa história, eu falei, tudo bem, mas quanto falta? Quanto é para tirar um dente? Porque eu não tenho mais. Eu só tenho R$13, eu vou pedir para alguém. Eu vou pedir ajuda de algum irmão da igreja, alguém, para poder ajudar. A gente tem que ajudar nisso. Ele falou, não, você não está entendendo. Ela precisava exatamente de R$200. Aí eu fiquei paralisado, né? Fiquei emocionado na época. Eu falei, cara, Deus usa pessoas realmente, né? E eu, assim, se eu não tivesse discernimento no espírito para pegar isso, porque a gente vai muitas vezes orar para o Senhor, buscar um relacionamento pessoal com o Senhor, e Deus só revela segredos para os íntimos. Tanto é quando ele falou do livro para minha esposa, ele só falou com ela, porque ela tinha intimidade com ele, eu não tinha. Então a revelação vem para os íntimos. E eu já estava num lugar de intimidade com Deus, para ele me revelar um negócio desse, eu ser obediente. Uma coisa boba, mas tu vê que a relação está funcionando, mas o que me entristecia é porque Deus, a gente vai para o secreto, né? Aquele que te vem em secreto, ele vê teu coração. A gente vai muito para o secreto, levando os nossos problemas, querendo falar no secreto para Deus o que está acontecendo aqui no mundo. Quando muitas vezes a gente deveria falar para o mundo o que está ouvindo de Deus em secreto. E a gente faz o caminho contrário. A gente quer falar. Eu creio que ele deve ficar com a mão levantando, pedindo só para falar uma coisa com você, e você sai da presença de novo e vai viver tua vida, tua rotina, tua acelerado, totalmente, e perde aquele momento precioso que podia estar partilhando com o mundo o que ele tem falado para você. E não partilhar do mundo, partilhar com ele o que você tem ouvido do mundo. E eu comecei a entender que a gente tem que estar mais em silêncio, mais pedir menos e ouvir mais, né? Ficar atento ao que o Espírito quer te revelar. E vai ser sempre confrontante, né? Mas uma coisa eu aprendi, quando eu dei esses R$200, que para mim era muita coisa. Pouco tempo depois eu contei aquela história, que eu precisava de R$2.000 e veio só na oração. Porque Deus não deve nada a ninguém. Foi coisa de 3 semanas depois para fazer o livro, 4 semanas talvez, eu sou muito ruim com o tempo, mas talvez 4 semanas, um mês, pouco tempo depois, ele me deu alguns zeros a mais para suprir a minha necessidade no momento, que era a obra que ele tinha me confiado. Então fica com essa palavra, que Deus te abençoe, você seja encorajado e obediente ao que Deus te pede. É o que Deus te pedir para fazer uma coisa, faça. Se vai contra a tua vontade, pode ter certeza que é o Espírito Santo soprando ao teu ouvido. Fique com Deus, Deus te abençoe sempre. Vai na paz. Fui.